Conexão Saúde, Apoio Cultural, H Saúde, Cuida Bem, Cuida Mais, Predileta, Feito com Amor, Sucos Life, Laranja da Fazenda, DVI, Radiologia Odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado. HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio Nutricionista. Método Nutrição Inteligente e Funcional. A conversa hoje é sobre os famosos implantes dentários. O procedimento está mais rápido, certeiro, acessível e personalizado. Hoje a gente vai entender quais são os cuidados para reconstruir o sorriso com o professor e cirurgião dentista Dr. Everson Watanabe. Teremos também muitas dicas dos especialistas do programa e culinária sempre no capricho para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde. Se conecte agora com a gente e a gente recebe o Dr. Everson Watanabe. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma alegria tê-lo pela primeira vez aqui no programa. Priscila, um grande prazer estar aqui com você. Queria elogiar a organização, a seriedade em passar um conteúdo importante para a população. Então é um grande prazer. Queria agradecer a Carol também que me convidou para estar aqui. E vamos dar o nosso melhor, vamos para frente. Com certeza, e eu faço questão, gente, de passar para vocês o currículo um pouquinho aqui do Dr. Everson, que é formado pela USP de Ribeirão Preto, né, em odontologia, bucobaxilo também aqui em Araraquara, na Unesp, e fellowship na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Então, olha, a gente está aqui com um super especialista, um cirurgião dentista, professor, que vai falar um pouquinho pra gente sobre implante dentário. E eu já queria fazer um recorte rápido, doutor, para deixar claro aqui que a gente vai falar de informação e não essa questão comercial do implante dentário, porque Sim. Parece que essa odontologia hoje virou um grande comércio. Daqui a pouco tem clínica aí fazendo promoção de implante dentário, né? Com certeza. Então, com o senhor, com todo esse know-how, com toda essa expertise, conta pra gente a verdade sobre os implantes, o que hoje, né, tem de mais moderno e de real quando a gente fala de implantes dentários. Com certeza. Eu agradeço aí pela descrição do meu currículo, mas eu acho que assim, é interessante a gente pontuar que eu vim sempre buscando conhecimento, né? Buscar conhecimento, construir uma carga é importante para a gente conseguir oferecer o melhor para o nosso paciente lá no final, né? E infelizmente a minha profissão, a minha especialidade em implantodontia e as outras especialidades que eu exerço também, elas acabaram se tornando um comércio, né? Hoje a gente tem muitas clínicas que simplesmente passam informações inadequadas para os pacientes e acaba criando uma expectativa errada, né? Acaba criando uma expectativa irreal e isso acaba frustrando muitos pacientes por aí. Então, assim, entender o que o implante dentário é e como ele funciona é importante. É a mesma coisa quando você compra um carro, você tem que ter pelo menos o conhecimento mínimo de como ele funciona para você conseguir operar ele da maneira adequada, né? E funciona da mesma maneira com os implantes dentários, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que é o implante dentário? Ele é uma raiz artificial que a gente usa para substituir os dentes perdidos, né? Ele é feito de um material que a gente conhece muito bem já na medicina faz muito tempo, que é o titânio, né? É claro que ele tem uma formulação especial para ser utilizado na cavidade bucal, mas é basicamente o titânio que é utilizado, né? Ele é totalmente biocompatível com o nosso organismo, então quando você coloca ele em contato com o tecido ósseo para substituir a raiz que foi perdida, se for tudo feito da maneira correta e o paciente também utilizar as recomendações da maneira correta, então a chance de sucesso dos implantes ele está próximo dos 98, 99%, né? Então utilizando bons materiais, respeitando as questões biológicas, né? Então... É importante a gente pensar, porque, gente, é uma raiz artificial que nós estamos colocando na nossa boca, abaixo da nossa gengiva. Sim. Então, a gente precisa de uma estrutura, que são os ossos ali, né? Sim. Que o cirurgião sabe muito melhor do que a gente por meio de vários exames odontológicos, enfim.
para entender realmente se isso pode acontecer. Porque tem gente que fala de implante como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. Pode estar cada dia mais moderno, mais acessível, mas não é tão simples assim, né, doutor? Com certeza, porque assim, a tecnologia evoluiu demais, né? Hoje um procedimento de instalação de um implante é muito mais simples do que já foi há 10, 15 anos atrás. Muito mais rápido, muito menos traumático, a recuperação do paciente é muito melhor hoje em dia. Só que a biologia não muda, né? O nosso organismo, ele muda muito pouco, né? O jeito que o organismo recebe o implante não mudou de muito tempo para cá. Então, assim, o que acontece? Quando a gente comercializa, tenta vender isso como se fosse um objeto, parece para o paciente que é uma coisa simplesmente de colocar, né? Como se fosse colocar um quadro na parede. Você fura, põe a bucha, pendura um quadro ali e tudo dá certo. E não é bem assim que funciona, né? A gente faz avaliação diariamente dos pacientes e a gente vê isso recorrentemente, né? O paciente chega com aquela ideologia de que em uma semana, tudo que ele perdeu há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, vai ser resolvido no estalar de dedos, né? E não é bem assim que funciona. Então, assim... Porque daria para fazer todo o sorriso com implante? A boca inteira com implante, Com certeza, doutor? essa é uma realidade muito próxima, né? Então a gente utiliza muito esse tipo de reabilitação, de restabelecer o sorriso inteiro, tanto da arcada superior quanto da inferior. E existe também a possibilidade de fazer isso de uma maneira rápida, né? A gente vê hoje na internet carga imediata, coloque seus dentes em 2 dias, em 1 semana, em 14 dias. E isso é real, isso funciona, só que para casos bem indicados, quando a gente tem ali um caso favorável para receber aquele tipo de reabilitação. Não são todos os pacientes que conseguem fazer isso. E quando você joga numa rede social, na televisão, esse tipo de situação, todo mundo acha que é possível para todos, né? Então, o paciente que tem infecção, o paciente que não tem uma estrutura óssea adequada para receber os implantes, ele não vai conseguir fazer isso de uma maneira rápida. A reabilitação com implantes pode demorar 2 semanas, como ela pode demorar 2 anos às vezes, né? Mas sempre vale muito a pena, Priscila, porque nada melhor do que você ter uma dentição fixa de volta, né? Usar próteses removíveis é muito desagradável, usar uma dentadura que fica caindo, que fica soltando, não sente o gosto dos alimentos, não tem o poder de trituração. Mas para você chegar, às vezes, naquele sonho, às vezes a caminhada é longa, precisa de um especialista para conseguir te devolver aquilo que você perdeu. Então, o ideal seria fazer um planejamento, ir até o dentista, fazer de fato, ir até o cirurgião, dentista no caso, né? E fazer de fato uma avaliação. É muito importante essa avaliação, né, doutor? Com certeza, o planejamento é tudo, né? Então, o tratamento da área de saúde nunca pode ser uma coisa vendida igual para todos, né? Tem que ser um tratamento individualizado. Então, quando você passa por uma avaliação, eu vou levar em consideração todos os aspectos importantes para te dar o melhor, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que acontece? Quando eu instalo um implante, a gente vai colocar algumas imagens aí no programa para vocês acompanharem. Quando a gente instala um implante, ele fica em contato com o tecido ósseo e durante alguns meses o osso ele vai sendo formado ao redor desse implante, que chama o processo de ósseo-integração, e até ele ficar apto a receber uma carga, né? E esse período ele varia muito de paciente para paciente, de caso para caso, mas de uma maneira geral, o osso maxilar, né, o nosso maxilar superior, ele demora em torno mais ou menos de 6 meses para o osso integrar. Olha, é bastante tempo. É bastante tempo. E na mandíbula, em torno mais ou menos de 4 meses. Existem implantes que têm um tratamento de superfície diferente, que fazem isso de uma maneira um pouco mais rápida, mas de maneira geral, o grande comércio de implantes hoje em dia usa implantes que osso integram de 6 meses para maxila e 4 meses para mandíbula. Ótimo, a gente vai ter mais dúvidas sobre isso, a gente vai voltar a conversar aqui com o Dr. Everson sobre essa questão da ósseo-integração, dessa continuidade aqui, mas agora eu tenho uma dica para dar para vocês. E chegou a hora de tomar a vacina da gripe 2022 na Clínica de Vacinas Santa Clara. Neste período do ano, as infecções respiratórias são mais frequentes e a Clínica de Vacinas Santa Clara, que é especializada no ramo de vacinas, já está preparada para proteger você e a sua família. A Clínica de Vacinas Santa Clara é a primeira clínica que ofereceu a vacina da gripe quadrivalente, que garante proteção contra a variante Darwin. Então, para bebês acima de 6 meses e adultos,
podem e devem tomar as vacinas. São poucas doses disponíveis, então corre que ainda dá tempo de garantir a sua. E atenção, a Clínica de Vacinas Santa Clara também oferece aplicação de vacinas a domicílio e campanhas de vacinação direcionadas às empresas. Mais informações, os endereços e telefones estão aqui na tela para vocês. Não espere a doença chegar, o outono já começou e as chances de contágio estão maiores. Estamos sempre à frente, trazendo agilidade e comprometimento. Clínica de Vacinas Santa Clara protege quem você ama. Não é lenda, é fato, porque nos dias mais frios nós realmente sentimos mais fome. Por que será? A doutora Gabriela Basílio, nutricionista, no bloco Método Nutrição Inteligente e Funcional, explica sobre esta questão pra gente. Método Nutrição Inteligente e Funcional, com a nutricionista Gabriela Basílio. Oi pessoal, eu sou a nutricionista Gabriela Basílio, criadora do Método NIF, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o porquê do aumento da fome no inverno. No inverno, com a baixa temperatura do corpo, nós gastamos mais energia e, com consequência, o aumento da fome ou da vontade de comer. Então, é uma sensação. A diminuição da temperatura corpórea aumenta o gasto energético do seu organismo. Por isso, essa sensação de alimentar-se mais, de ter mais fome, de ter necessidade de comer em maior volume. Fique atento às nossas próximas dicas. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi dia 15 de junho. Representa um dia do ano em que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas de nossas gerações mais velhas. A médica geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, fala com a gente sobre esse assunto. Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra. E hoje eu vim chamar a atenção para uma causa super importante, que é a violência contra a pessoa idosa. O mês de junho é um mês que caracteriza, né? Dia 15 de junho é o dia da conscientização contra a pessoa idosa. E aí eu queria trazer algumas coisas para a gente ficar atento, trazer um pouco de conhecimento sobre o tema. Muitas vezes isso passa despercebido, a gente sempre pensa na violência física, mas existem diversos outros tipos de violência, né? A mais comum, inclusive, é a negligência, quando a gente não supre os cuidados adequados para aquela pessoa idosa, e aí seja a família, seja um cuidador, né, formal ou não formal. Então, quanto é importante a gente perceber alguns detalhes ou nuances que possam nos dizer que aquele idoso esteja sofrendo algum tipo de violência. Então, se aquele idoso está muito mais embotado, isolado, é um idoso que tem medo de se expressar, é um idoso que vem emagrecendo sem uma causa muito aparente, é um idoso que tem, às vezes, lesões, machucados em locais que a gente não costuma ver, né? Chamar atenção também que muitas vezes, principalmente, o principal agressor é alguém que reside com esse idoso, idosas, né? Então as mulheres são as que mais sofrem, né, com relação à violência. Muitas vezes têm medo da retaliação, acabam então não contando. E na pandemia, né, infelizmente a gente viu que o convívio familiar, né, o fato de as pessoas estarem mais voltadas para casa, isso começou a acontecer com uma intensidade muito maior. Então, hoje a minha ideia foi só falar um pouquinho sobre isso, chamar atenção para que isso existe, não é só violência física, existe sim outras formas de violência psicológica, negligência financeira, e eu acho que nosso papel, uma vez que a gente se depare com uma situação suspeita, é indagar, né, e pedir ajuda muitas vezes para que seja, né, avaliado melhor, tá? Um dos canais para isso é o serviço social da sua região, é o Disque 100, né? Então são formas que a gente pode ajudar aquela pessoa que está talvez mais fragilizada. O envelhecimento facial está relacionado com o aumento da flacidez da face e do pescoço. Com o passar do tempo, ocorre a diminuição mesmo da formação do colágeno, assim também como o desgaste das fibras já existentes. E é por isso que o Dr. Marcelo Mariottini, no bloco Na Ponta do Bisturi, fala com você sobre os tratamentos para o envelhecimento facial e preste atenção, porque os procedimentos não deixam cicatrizes. Na Ponta do Bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui de Araraquara. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento facial. Com o passar dos anos,
nossa pele vai perdendo colágeno e perdendo assim a sustentação, fazendo com que o nosso rosto sofra uma queda gravitacional, tendo uma expressão mais envelhecida. A acentuação do bigode chinês, região do jaw, né, conhecido como bochechinha de bulldog, tá? Elas vão ficando cada vez mais acentuadas com o passar do tempo. Temos diversos tratamentos para retardar o envelhecimento facial ou atenuar essas marcas do envelhecimento. O mais atual que nós temos e mais moderno é o FaceTite. Ele consiste no uso de radiofrequência minimamente invasiva, que faz com que haja um remodelamento do colágeno da pele facial e que haja um estímulo de colágeno por até 6 meses, fazendo com que haja uma retração da pele e traga firmeza para a região facial. Podemos melhorar assim o pescoço, o contorno da mandíbula, bigode chinês, pálpebras, tanto inferior quanto superior, tá? E associado a ele temos a ponteira Morpheus, que complementa esse tratamento, fazendo com que tenhamos um rejuvenescimento facial global. Gostaram dessa dica? Lembre-se, este procedimento é minimamente invasivo e não deixa cicatrizes. Além do que, não injetamos qualquer tipo de produto que fique no tecido, que possa causar qualquer tipo de rejeição ou infecção posterior. Gostaram da dica? Estou aqui para ajudá-los. Até breve. Epigenética. A gente vai começar a entender um pouquinho sobre essa nova fronteira na ciência com a terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto. Olá, eu sou a Bruna Teixeira Pinto, sou terapeuta ocupacional e estou mais uma vez aqui para trazer uma dica para vocês. Hoje eu resolvi falar sobre a epigenética. Vocês já conhecem esse termo? Já ouviram falar? A epigenética é tida como a nova biologia, né? A nova ciência aí. Então, no auge da questão de DNA, da importância do DNA, um biólogo norte-americano fez uma pesquisa com a intenção de comprovar mais ainda a questão do DNA, a importância do DNA. E ele teve uma descoberta muito mais surpreendente do que ele imaginava. Ele descobriu que a importância, o impacto que tem os nossos pensamentos e o nosso meio, o meio em que a gente vive, as nossas relações, o meio econômico, cultural que a gente vive, o impacto de tudo isso no nosso DNA. Então, gente, ele descobriu que os pensamentos e a forma como a gente vive e como a gente lida com a vida podem alterar o nosso DNA. Olha que resultado, olha que complexidade isso. Então, a minha dica hoje para vocês é: quais são os pensamentos que vocês estão tendo aí ao longo do dia? Quais coisas que vocês permitem que entram e que interfiram na vida de vocês? Porque agora vocês já estão sabendo que todos esses pensamentos, todas essas relações, todas essas formas de olhar para a vida, de olhar para as adversidades da vida, influenciam a saúde de vocês, influenciam o DNA de vocês. Então, o que isso significa? Que a forma como a gente vê as coisas, os pensamentos que a gente tem podem sim nos adoecer fisicamente. Então a minha dica é: o que vocês estão levando para a vida de vocês? Qual é o pensamento que vocês estão nutrindo? O que vocês estão alimentando? Vamos pensar melhor sobre isso? Até a próxima! E agora eu vou falar do Hospital Oftalmológico de Araraquara, o HOA. Hospital referência em qualidade visual. Cuida da saúde dos seus olhos com estrutura de ponta, atendimento humanizado e alta tecnologia no diagnóstico oftalmológico. Os consultórios são modernos, equipados, possuem um centro de cirurgia a laser. São inúmeros tratamentos e cirurgias, como a de catarata, as refrativas, que você pode contar com a HOA. Há mais de 10 anos, cuidar da sua visão é o foco do HOA. E o HOA aceita a grande maioria dos planos de saúde e tem uma linha direta com você. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, você pode ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp, que é 16 99269 4500. HOA, cuidar da sua visão é o nosso foco. E a gente vem para o nosso primeiro bloco culinário aqui no Conexão Saúde. Hoje ela, Tuca Baldan, nutricionista,
fez uma tortinha de banana e granola com goiabada zero predileta, gente, vocês vão amar. Facílimo de fazer e deliciosa. Minha receita predileta. Oi, gente! Hoje a receita é super prática, simples, rapidinha, de tortinha de fruta com granola. Eu vou usar banana aqui, tô usando a banana nanica. Ó como é prático, tô descascando aqui na frente de vocês, pra vocês verem. Vou usar a minha mãozinha, de novo vou pôr a mão na massa. Então, ó, a banana. Tô usando granola aqui. A gente vai misturar tudo, ó. Literalmente macetar. Faz um croque-croque, não sei se vocês ouvem daí. Gente, olha que legal. A banana, na hora que eu comecei a amassar com a granola, tava difícil. Ela solta água, né? E ó, eu já coloquei aqui, a gente vai untar. É como se fosse untar, tá? Uma forminha como se fosse de empada. Essa aqui é de silicone. A gente faz só a voltinha, tá vendo? Porque depois a gente vai pegar essa goiabada zero gourmet e vai colocar aqui no meio dela, tá? E vai levar no forno ou na air fryer, aí pra quem tiver, que é super prático e rapidinho, 10 minutinhos. Gente, amassei a banana com a granola e agora a gente pôs a goiabada. Eu pus nas forminhas, conforme eu mostrei pra vocês. E essa é a goiabada zero gourmet que a gente vai colocar. Vou fazer uma aqui, ó. Ela não é super cremosa, mas ó, a gente pega com a colher, ela é mais pedaçudinha, sabe? E a gente coloca aqui, ó, em cima e depois vai pro forno. Essa é a textura dela, mais pedaçudinha, ó, não sei se vocês estão percebendo. Que delícia, gente. Isso aqui vai pro forno ou pra air fryer, como eu falei. E depois eu vou mostrar pra vocês a delícia que vai ficar. Gente, a tortinha de banana com granola ficou pronta, acabou de sair da air fryer. Ó, eu quero mostrar pra vocês como que fica. Realmente fica uma massinha, tá vendo? E aqui só tem banana e granola, nada mais. E o recheio é inteirinho de goiabada gourmet zero açúcar da predileta, maravilhosa, né? E claro, de novo, eu vou provar a receita aqui com vocês. Minha receita predileta. A gente volta aqui para o Conexão Saúde. A conversa é sobre os implantes dentários com o professor e cirurgião dentista Everson Watanabe. A gente finalizou o primeiro bloco da entrevista com ele falando dessa questão da osseointegração, né? Por que será que demora 4, 6 meses e tem gente falando que a gente consegue colocar a nossa boca inteirinha com 14 dias? Ele já fala aqui com a gente, mas agora vem ela, Bianca Muniz, com essa dica rápida, mas toda delicada, e ela vai falar sobre o assunto do momento da criançada. Eu não sei se você já está de férias da escola assim como eu, mas se não estiver, com certeza ela já está chegando. Afinal, quem não ama férias, né? Aproveite para se divertir e descansar. Ah, e lembrando, sempre obedecendo e respeitando os pais, hein? Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Olha, Bianquinha, os pais também ficam muito felizes com as férias escolares, viu? É um momento muito bom. Pelo menos eu não preciso mais acordar às 6 horas da manhã, viu, doutor Everson? Para levar a criança para a escola. E a gente volta aqui com o nosso entrevistado, o professor e cirurgião dentista, doutor Everson Watanabe. E a pergunta que não quer calar, que eu fiquei super curiosa, é essa. Já que, né, o titânio ali, essa raiz nova, vamos dizer aí, o implante, demora de 4 a 6 meses para se reintegrar no nosso osso de fato, Sim. que é essa questão da osseointegração que o senhor falou. Osseointegração, é. Por que a gente consegue uma boca, um sorriso novo em 14 dias? Então vamos lá, vamos tentar explicar aí de uma maneira simples para que todo mundo consiga absorver. Vamos pensar quando você acabou de instalar o implante. Eu acabei de colocar o implante, ele é como se fosse, vocês vão ver as imagens aí na tela, como se fosse um parafuso realmente, né? Sim. Que vai receber sobre ele um dente, né? Pode ser um dente ou pode ser a arcada toda, né? Então quando eu instalo o implante,
a partir do primeiro dia começa um processo de ossificação desse implante. Como ele não tem células, as nossas próprias células identificam que pode se formar osso ao redor daquele implante e ósseo integrá-lo, né? Algumas pessoas perguntam quando passam por avaliação, tem problema de rejeição do implante? A resposta é não. O implante ele não rejeita, porque ele não tem células. Se eu doar o meu rim para você, ele tem as minhas células, tem o meu DNA, e o seu DNA vai entender que aquilo não é seu e vai tentar expulsar, né? É claro que tem uma terapia toda para transplante que não cabe aqui, né? Mas como o implante não tem célula, eu coloco ele em contato com o tecido ósseo, não tem nenhum mecanismo que identifique que aquilo não é seu, né? Então, como o material ele é biocompatível, o osso vai se formar ao redor desse implante. A osseointegração depende de vários fatores, mas ela acontece dessa maneira. Eu instalei o implante, começa a se formar osso de uma maneira devagar, até chegar no final da osseointegração, que aquele implante está pronto para receber carga, né? Então, como eu tinha falado, 6 meses para o osso maxilar, porque ele é mais poroso, ele é mais mole, né? E 4 meses para o osso mandibular, que é um osso mais denso, né? Então, o que acontece? Algumas vezes a gente consegue fazer uma reabilitação mais rápida em 14 dias, às vezes em 2 dias, depende da tecnologia que você utiliza, porque acontece um fenômeno mecânico, de travamento mecânico desse implante. Então, digamos que durante a cirurgia eu faço as perfurações para colocar os implantes, instalo aquele implante e ele tem um travamento aceitável para conseguir receber uma prótese em cima dele. Então, eu só consigo finalizar uma reabilitação rápida se o seu osso me der qualidade para travamento inicial. Tá? Então, se eu coloquei o implante hoje e ele teve um bom travamento, eu consigo, em até 7 ou 14 dias, instalar uma prótese sobre aqueles implantes, porque eles já têm um travamento adequado para receber uma prótese. Então tudo depende da minha densidade óssea. Sim. E isso eu só vou saber basicamente no momento da cirurgia. Não existe um exame assim que me comprove 100% de certeza de que aquele osso tem uma qualidade e dureza suficiente para um travamento. Por isso que a gente nunca promete carga imediata para o paciente, né? A gente sempre tem que deixar ele preparado para caso isso não ocorra, que ele vai ter que esperar o período de osseointegração para que dê certo do mesmo jeito, né? Eu sempre falo para os pacientes, o que são 6 meses frente ao resto da vida com uma prótese bem feita, né? Então tem que entrar no barco sabendo como tudo funciona, para você não se frustrar. Né? E essa questão de fazer uma única raiz e ela conseguir a arcada toda? Isso, na verdade a gente utiliza 4 a 5 implantes na arcada inferior e 6 a 8 implantes na arcada superior para estabilizar uma prótese completa com todos os dentes. É o famoso protocolo de Brånemark, né? Então é muito utilizado, eu faço demais esse tipo de tratamento. E conforme foram passando os anos, conforme for passando a experiência, eu adquiri justamente esse costume de explicar para o paciente como funciona. Porque às vezes ele vai comprar aquele tratamento ali na televisão ou chegar numa clínica que visa basicamente o comércio e vai falar para ele, olha, a gente vai colocar os implantes e em 5 dias, 10 dias você vai estar de dentes. Aí no momento da cirurgia o osso não me permite. E aí de duas uma, eu arrisco fazer a instalação da prótese e ter problemas, né, perder os implantes, ter dor, ou simplesmente eles dizem que não foi possível e o paciente não estava esperando aquilo, né? Quebra completamente a expectativa, né? Gerou uma grande expectativa. E essa questão da densidade óssea é muito séria, doutor, e também a gente está falando do sorriso inteiro, que dá para reintegrar, né, toda a questão. Mas um único dente também dá para se fazer um implante normalmente. Com certeza. Inclusive eu posso, por exemplo, restabelecer um dente só e colocando um provisório sobre ele bastante estético, fixo, né? Não é um provisório que seja encaixado, alguma coisa assim, dependendo da densidade óssea também. Então digamos que você porventura sofreu um acidente, quebrou o seu incisivo central. Perdeu o incisivo central. Né? A gente remove, instala um implante. Se tiver aquele travamento que eu te falei, tiver uma estabilidade mecânica, eu consigo no mesmo momento restabelecer um provisório super estético, super funcional, né, no mesmo momento da cirurgia. Eu posso fazer esse provisório no momento do seu atendimento, como é um dente só. E o senhor falou que a gente não tem rejeição com o implante, mas podem acontecer alguns problemas, do implante sair e ter que esperar novamente. Tem esse tipo de problema, não é rejeição, seria
o problema mais com a questão óssea? Com certeza, doutor? porque assim, quando a gente fala em rejeição, eu tô tentando jogar uma coisa simplesmente pro misticismo, né? O seu organismo rejeitou, então eu tô quase jogando a culpa em cima de você, né? Claro. É claro que o paciente tem uma parcela enorme de responsabilidade. Então, é justamente isso, é entender por que o implante foi perdido. E são vários os motivos de perda de implante, né? Falta de higiene, às vezes o paciente acha que ele vai colocar implante, ele não tem que escovar, ele não tem que limpar. Ai, gente, tem da mesma imagina. maneira. Né? Um implante perde igual eu perco um dente, então eu tenho que manter a higiene daquele implante. Outra coisa que atrapalha demais são algumas doenças, patologias de base, diabetes, osteoporose. Não contraindica o paciente a fazer, mas eu tenho que ter os cuidados de utilizar um implante diferenciado, de talvez esperar o tempo de osseointegração, não fazer reabilitações tão agressivas, tão rápidas no paciente que é diabético, ele tem que estar controlado. Então, fez uma cirurgia de implante, o paciente diabético tem que controlar muito estritamente aquela patologia que ele tem, né? Tabagismo são coisas que atrapalham também, né? O calor do cigarro, as toxinas interferem no processo biológico de osseointegração, não é só manchar a prótese, né? Então, tem vários motivos pelos quais a gente perde implantes. A gente sempre explica bem isso para o paciente, principalmente no pós-operatório, depois de instalar, falar o que você pode e o que você não pode fazer. E tem essa questão da carga também, né? O implante ele vai estar instalado e ósseo integrado lá no final daquele período que eu te expliquei. Após esse período, ele já está mais seguro para receber cargas às vezes mais pesadas, né? Mas mesmo assim ele tem um limite. Agora, quando ele está em processo de osseointegração e eu estou com uma prótese que foi feita de uma maneira um pouco mais rápida para devolver a estética para esse paciente, ele tem que respeitar muito bem essa carga que vai ser utilizada. Então, quando a gente faz carga imediata, perdeu todos os dentes embaixo, a gente faz as extrações, coloca os implantes, teve um bom travamento, eu posso colocar essa prótese em até 14 dias. Só que durante esses 4 meses que esse paciente vai passar usando essa prótese, que é o processo de osseointegração, ele vai ter que respeitar muito bem a força de mastigação, né? Então, isso pode levar à perda. Informação útil, de qualidade e muito séria é aqui no Conexão Saúde. Hoje a gente recebe o Dr. Everson Watanabe. E ó, aquela dorzinha que você sente também ao ingerir uma bebida gelada, pode indicar que há algo errado com os seus dentes. O desconforto é causado pela hipersensibilidade nos dentes, problema que já atinge 70% da população brasileira. E quem fala com a gente hoje, né, no Bloco Sorriso Radiante, é ela, a doutora Luciana Batista, responsável pela DVI Radiologia Odontológica. Sorriso Radiante, com a DVI Radiologia Odontológica. Você sente sensibilidade quando você come alguma coisa quente, fria, ou então alguma coisa muito ácida ou doce? Se você respondeu de maneira afirmativa a alguma dessas situações, então você tem hipersensibilidade dentinária. E esse é um processo que acontece pela exposição da dentina. A dentina, basicamente, é uma estrutura do nosso dente que está na coroa, ali revestida pelo esmalte e também compõe a nossa raiz. Na dentina, ela tem túbulos dentinários que fazem uma ligação dessa parte mais externa com a parte mais interna do nosso dente, que é a polpa, e lá estão as inervações que, quando ativadas por movimentos de alguns fluidos, ela dá essa sensação de dor. Então, quando que isso acontece? Quando a gente perde essa proteção da dentina na parte externa. A gente perde o esmalte, pode ser pelo ranger de dentes, pode ser também pelo um consumo excessivo de alimentos ácidos, como um refrigerante. Já a gengiva, que protege ali uma parte da dentina, da raiz, ela pode ser retraída caso você faça uma escovação muito abrasiva, ou então, se a gengiva estiver inflamada, ela também sofre uma certa retração. E o seu cirurgião dentista vai ser a melhor pessoa, o melhor profissional para poder indicar o tratamento mais adequado para a sua situação, que pode ser uma restauração dessa dentina perdida, que pode ser o tratamento dessa gengivite, uma aplicação de flúor também para ver uma melhor mineralização do seu dente, enfim, são N as possibilidades de tratamento, mas precisa de um diagnóstico completo. Então procure o seu cirurgião dentista caso você sinta esse desconforto e, se ele te pedir um exame de imagem, conte com a DVI Radiologia.
Na maior parte das vezes, a secura vaginal surge apenas depois da menopausa. No entanto, essa secura também pode acontecer em qualquer idade devido a vários tipos de problemas. E quem explica pra gente é a doutora Cristiane Alves Pinto, médica ginecologista, no bloco Ginecologia Regenerativa. Ginecologia Regenerativa, com a ginecologista doutora Cristiane Alves Pinto. Oi pessoal, eu sou a doutora Cristiane Alves Pinto, sou ginecologista e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês do porquê que a vagina resseca. Então o ressecamento vaginal, ele atinge principalmente as mulheres que entram no climatério, na menopausa e as mulheres do pós-parto. O porquê disso? Nessa fase você tem uma redução da produção de estrogênio e acaba ressecando a vagina pela diminuição do estrogênio vaginal. Então acaba tendo uma diminuição da produção de colágeno local e a vagina ela fica ressecada. Então quais são esses sintomas? A paciente tem dor vaginal, ardência, forma aqueles cortinhos na vagina, as fissuras vaginais. O paciente acaba tendo um desconforto diário, tem paciente que tem dor espontânea vaginal com essa falta de estrogênio local. Outra coisa, a paciente pós-parto tem um grande ressecamento, principalmente porque uma está amamentando, né? Você tem um estímulo da prolactina ali, que tem um bloqueio do estrogênio, então ela também tem esse ressecamento até geralmente 40 dias no pós-parto, ou às vezes um pouco mais, né? Ela acaba tendo por meses enquanto está amamentando. Mas isso tudo tem tratamento, né? Outra coisa importante, né, pacientes com câncer de mama, câncer de ovário, elas usam alguns medicamentos que bloqueiam o estrogênio e acaba também tendo esse ressecamento. Então tudo isso tem tratamento. O principal tratamento hoje que eu trago para vocês é uma tecnologia maravilhosa que é o laser de CO2, que ele faz o quê? Uma vascularização vaginal, ele acaba tendo uma produção de colágeno, aumenta a produção do colágeno vaginal, melhorando a lubrificação. Então a paciente hoje, nessa fase, ela tem uma grande resposta com o laser, porque além dele melhorar o ressecamento, a atrofia, ele ajuda a melhorar também a incontinência urinária. Então se você sofre desse problema, procure a gente. A sua rotina também é tão corrida que às vezes arrumar tempo para suas vacinas ou até as vacinas da sua família fica difícil? Para facilitar a sua vida e garantir a saúde da sua família, a enfermeira e gerente da Clínica de Vacinas Santa Clara, a doutora Raíssa Pelicério, ela conversa com a gente sobre o serviço de vacinas a domicílio. Dicas Clínica de Vacinas Santa Clara. Olá, meu nome é Raíssa, sou enfermeira aqui da Clínica de Vacinas Santa Clara e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Na semana passada eu havia falado sobre o controle e a qualidade de armazenamento das nossas vacinas. Aqui na clínica nós fazemos esse controle através da nossa geladeira Indrel, própria para esse armazenamento, que faz todo esse controle para nós, mostrando a temperatura que está a vacina. Mas nós também temos o serviço de vacinação a domicílio e esse controle ele precisa ser mantido até a sua casa. Então a gente precisa fazer com que essa vacina chegue até você na temperatura ideal para ser administrada. Para isso, nós temos então a nossa caixa térmica, né? E aqui atrás ela vai mostrar pra gente a temperatura em que a vacina se encontra no momento. Então ela tem um sensor aonde a gente estabiliza a temperatura e ela vai mostrar para nós direitinho, para que tudo seja mantido no controle até a sua residência. Então, sendo assim, o controle de qualidade ele mantém intacto desde a saída da clínica até a sua casa, não alterando assim o controle da vacina. Então, se você desejar um atendimento a domicílio, é só entrar em contato conosco aqui na Clínica de Vacinas Santa Clara, na unidade de Araraquara, tem também em São Carlos e tem também em Campinas. A gente vai até você, a gente leva todo esse serviço de qualidade e conforto até a sua casa. Você sabia que economizar também faz bem para a saúde? Manter as contas em dia ajuda a evitar o estresse e a viver a vida com mais tranquilidade. Sabe o que isso quer dizer? Qualidade de vida, bem-estar, saúde.
Pesquise, compare e decida. O H-Saúde é o melhor para você. O H-Saúde tem sempre um plano especial que cabe no seu bolso. São planos individuais, familiares e empresariais, com ou sem coparticipação, pensados cuidadosamente para todas as pessoas e empresas de todos os segmentos e tamanhos. H-Saúde, cobertura que só cresce. Atendimento em nível regional. Consulte já um especialista H-Saúde e entenda tudo sobre os planos. Contrate agora mesmo pelo telefone 0800 041 6595 ou, se você prefere, pelo WhatsApp 16997001350. 16997001350. H-Saúde, cuida bem, cuida mais. A gente vai para um breve intervalo, mas fique aí porque hoje tem aquela receita deliciosa, strudel de maçã verde do chefe Chico Olive para vocês. E a gente continua aqui com o nosso entrevistado, Dr. Everson Watanabe. Chico Olive aqui no Conexão Saúde para vocês. A gente volta pro programa e a gente volta direto pro Cozinha Saudável. E hoje tem aquela receita que a gente ama, né, Super Chico Olive? Dá para fazer várias variações, né? A gente tava aqui cortando a maçã porque o tempo é muito curto e a vida é muito longa, entendeu? E aqui a gente já fez tudo. Hoje a gente vai usar maçã para fazer um strudel. Strudel delicioso de maçã para vocês. E é a coisa mais fácil que tem, porque a gente já compra a massa folhada, né? Pica a maçã, põe os ingredientezinhos aí e já era. Vamos lá? Vamos, Chico. Você está pronta? 2 maçãs picadas verdes. Deixa eu ver. Vamos ligar 2 o fogão. inteiras, picadinhas, sem a semente. Você tira a semente e engaça o talo, né? Yes. Vou usar um pouquinho de açúcar mascavo aqui para fazer o recheio do strudel. Mas do que você gosta mais de strudel? Tem de banana, tem de chocolate, tem maçã. Eu curto de maçã, Chico. Eu acho eu uma delícia. Melhor, eu também. acho melhor, por isso que eu fiz aqui. Eu curto bastante o de maçã. É o legítimo, não é o de maçã? Sim, sim. E verde. Verde, é. Aí eu vou pôr 2 maçãs aqui, eu pus mais ou menos 1,5 colher de sobremesa de açúcar mascavo no fundo. Vou deixar isso aqui aquecer um pouquinho, só para ela dar uma murchada, uma temperada nas especiarias, tá, Priscila de Paula? É alemã essas receitas? Mas então, alemã, mas você tinha na Áustria, ali pertinho. Toda a Europa, né, o leste europeu, todos eles comem massa folhada, inclusive os franceses. Aí eu vou pôr mais 1 colherzinha aqui em cima, vai dar uma murchada, porque eu quero, a maçã verde tem um ardor, uma certa... E agora eu vou pôr vinho bianco. Ai, Chico, que delícia, vinho branco nessa receita. Isso, que ele vai ajudar a murchar a maçã. Então você vai acompanhando aí, porque se a maçã soltar bastante água, você não precisa de muito vinho branco, né? Ó, já sente o cheirinho, vinho, o açúcar mascavo, e eu vou pôr um pouquinho de passas brancas. A gente nem gosta dessas receitas, hein, Chico? Pode pôr também. Receita doce. Então, e aí você pode servir com um sorvetinho, né? Com creme de leite batido, enfim. Uns 2 punhados aqui de uva passa branca. Tô fazendo todo o recheio branco, tô respeitando. Se eu usar a maçã vermelha, eu ponho a uva passa vermelha. Quer misturar também, não tem problema. Fique à vontade. A receita é sua e do Chico. Isso aí. Um pouquinho de canela, né? Aí agora vou só dar aquela murchada, tá vendo? Ó, um pouquinho de vinho que eu pus foi suficiente, porque eu não posso deixar com que esse recheio aqui fique muito aguado, porque eu vou pôr na massa, vai aguar, não vai dar pra pôr a massa na assadeira e assim por diante. Tá muito prático, Chico. 1 minutinho, vocês me dão 1 minutinho, eu já volto e já coloco isso no... E a gente já monta essa paradinha aí. Olha, tá vendo? Ó que cheiroso, ó. Ó, essa hora que eu dei uma reduzidinha nela, tá vendo, ó? Ainda tá com bastante líquido. Eu vou pôr um pouquinho de mel de laranjeira, minha amiga. Nossa, que Chico. É o meu predileto. Que delícia. E agora a gente monta esse strudel delicioso de maçã verde aqui com ele, Chico Olive.
Já pega a massa, né? Mãos à massa, Chico? Mãos na massa. Essa massa já é pronta. Eu compro. Melhor coisa, né, Chico? Você compra, acha em qualquer supermercado aí congelada. Você deixa ela um pouquinho fora da geladeira. E não pode deixar a Priscila também apertar ela, entendeu? Eu tava aqui, apertei, achando que eu fosse ajudar e só atrapalhei aqui, Chico Olívio. Não, assim, só atrapalhou uma palavra muito forte. Muito forte, Chico? Muito forte. Aí você deixa o plástico pra fora e vem com um recheinho que eu coei, pra não soltar o líquido aqui, e centraliza. Se você quiser pôr um pouquinho de uma parte mais pra cima, você vem com a outra cobrindo tudo que eu vou mostrar pra vocês aí em casa. Tá cheiroso, amiga? Você vê que a maçã tá intacta aqui, não tá? Delicioso. Eu só dei Eu sou muito suspeita pra falar de strudel, porque eu amo. E olha, será que é sua origem nórdica? Será que eu tenho um pezinho lá, Chico? Em outras vidas, com certeza. Reencarnações e reencarnações. Nossa, eu acho que você foi uma princesa, uma burguesa, alguma coisa assim. Nossa, bom saber, né? É bom. Pena que passou, que passou. Vamos lá? Vamos. Deixei a parte maior embaixo. Aí vamos dar um golpe aqui. Vamos. Demos um golpe. É assim que fala no interior? Golpe? Opa, lá no Matão é assim. É? E não vai falar mal de Matão, hein, Chico Olívio? Matão, beijo para Matão, para os meus clientes de Matão que vem. Matão é 10. Nossa, é 10. É isso aí, uma cidade. Matão. Fui criada lá, hein? Ó. Nossa! O que vocês estão pensando, my people? Uma assadeira untada aí, você pode segurar Claro. agora. Eu sei que você tá com uma roupinha linda da Elô, mas assim, preciso. Pensa o quê, gente? Aí a gente põe de ladinho assim. Gente, que delícia. Chico, ainda bem que eu vou experimentar. Dica do Chico. Você pode fazer o strudel pôr na assadeira freezer. Porque se ele tiver congeladinho um pouco, ele vai dar um croque maior lá no seu forno. Isso. Aqui eu peguei gema de ovo e coloquei um pouco de balsâmico, o aceto balsâmico concentrado. Tem eles levemente adocicados, porque ele vai dar um pretinho mais pretinho. É, e aí vai ficar mais coradinho ainda. Puta, Priscila, se não sou eu pra te mostrar. Gente, não, eu sempre passei ovo quando eu faço minhas massas em casa. Mas é o ovo. Mas com balsâmico, não. A gema do ovo, né? Sim, a gema do ovo. Pouquinho de balsâmico. Se você tiver aquele de redução, um pouquinho doce. Eu adoro. Pra doces, né? Pra salgado, você pode usar o outro. Tem gente que usa shoyu, mas shoyu... Não precisa ir não, tão longe, né? Aí, tá pronto, Priscila. Tá pronto o nosso strudel. A gente vai colocar pra Forno assar. a 200 graus. E a gente já volta com mais ele, Chico Olívio. Olhem só quem está chegando aqui direto do forno, Chico Olívio. Assim que a gente coloca, Chico? É, do jeito que você quiser. Ai, que lindo que ficou. Deixa eu ver só Olha um corte cor, aqui Chico. pra você. Ó, você viu a crocância? Sentiu? Ó. Nossa, e o cheiro, cara. Eu não gosto de comer, né? Magro não gosta de comer, né? Sabe como é? Eu também não. Né? Magérrima. Olha, bem folhado. Sabe. Ó, posso? Manda ver, Chico Olívio. Aí você dá aquela... Gente, como que eu vou morder com classe e elegância esse strudel aqui pela TV? A gente passa vergonha, né, Chico Olívio? Isso aí, tá Mas quente, assopra. A gente tem que mostrar a verdade. Tá crocante? Ó, que beleza, Gente. ó. Tá quentinho. Foda, né? Simples, bom. Quem fala que comida alemã não é boa? Porra, simples, boa aí, ó. Direta. O que é legal servir? Um creme de leite batido com açúcar. Ó, eu guardei a caldinha da maçã. Você pôr em cima de um sorvete. Coloquei um pouquinho de conhaque para aqueles mais, né? Pros fortes. Os fortes. E é isso aí, Priscila. É isso aí, a gente volta pro estúdio. Vocês estão aí passando vontade, mas é facinho de fazer, gente. Qualquer coisa, entra no nosso YouTube, Facebook da TV Cultura, do Conexão Saúde. Reveja a receita e ó, pá, faça na sua casa. Até a próxima. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. O Live Gastrobar. Valeu, Chico, sempre, né? A gente ama aqui a sua parceria com o programa e a gente agradece ele que esteve com a gente, estará
porque fará sempre dicas aqui no programa semanais para vocês aí do Conexão Saúde. Doutor, o nosso muito obrigada hoje e sempre. Eu que agradeço o carinho, espero que eu possa ter passado alguma informação importante aí. A gente gosta de fazer um trabalho para a população, né? Claro. Queria agradecer às nossas equipes das WIN Clínicas Odontológicas, tanto de Araraquara quanto de Descalvado, o pessoal que trabalha com a gente na nossa escola, WIN Educacional. E estamos aí à disposição, os nossos contatos e as nossas redes sociais acho que vão aparecer aí na tela. A gente coloca para o senhor, viu, doutor? Vou colocar. E muito obrigado a todos. Queria agradecer também minha esposa Andressa, o Antônio, o João e o Pedro, meus filhos, os pequenininhos lá que... Um beijão para a família, né? Vida. Coisa boa, é isso mesmo. Conexão Saúde é um programa da família da região aqui de Araraquara. A gente fica muito feliz. E a gente te espera toda quinta-feira, 13h, todo sábado, ou às 10h30, ou à 13h, depende da TV Cultura lá de São Paulo, mas a gente tá junto toda semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, cuida bem, cuida mais, predileta, feito com amor, Sucos Life, laranja da fazenda, DVI, radiologia odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado, HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara, cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio Nutricionista. Método Nutrição Inteligente e Funcional.